Olá, boa noite a todos. Léo, se você puder ir me dando o ok aqui, tá me escutando bem? Tá tudo certo? Estou sim, obrigado. Boa noite. Estou ouvindo bem, Tainá. Tá bom, muito obrigada. Bom, a gente vai dar início a essa reunião, a transmissão, a nossa live. Conforme eu for recebendo aqui as solicitações, eu vou permitindo o pessoal a entrada, tá? Eu queria apresentar um pouquinho o nosso departamento. Essa é uma iniciativa, uma realização do Departamento de Comércio Exterior da ACIRP, tá? Em parceria com o SEBRAE e o PIEX, que é o Programa de Qualificação às Exportações oferecido pela Apex, tá? Então, hoje a gente conta com os parceiros do SEBRAE, do PIEX, para poder, para estarem ministrando e passando as informações relacionadas à nossa programação para os participantes. Deixa eu permitir mais uma pessoa aqui. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Qualquer empresário que estiver presente e tiver alguma dúvida com relação a comércio exterior, seja associado da CI ou não, pode entrar em contato com a gente, tá? Gostaria de informar que nós estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato. Depois, no final, eu vou falar novamente pelo e-mail do departamento, comex@acirp.com.br, ou pelo nosso telefone direto, que é o 3512-8133, tá? Eu vou começar passando a palavra para o nosso parceiro Rodrigo Ricardo. Ele vamos lá, que eu sempre esqueço. Monitor extensionista do programa PIEX de Ribeirão Preto. Tá? Vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele explicar um pouquinho para a gente sobre esse programa e depois a gente dá prosseguimento aos nossos outros parceiros. Por favor, Rodrigo, a palavra. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao nosso representante do SEBRAE, grande parceiro nosso também. Mais uma vez juntos aí com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Nós fizemos um evento em novembro do ano passado aí com auditório bastante lotado, né, Tainá? Na oportunidade, bastante cheio. Falar para vocês. Saudade, né? Falar para vocês um pouco sobre o Programa de Qualificação para Exportação, PEX, que é uma iniciativa da Apex Brasil, Agência de Promoção à Exportação e Investimentos, ligado ao Ministério das Relações Exteriores. O PEX ele iniciou as suas atividades em Ribeirão Preto no final de junho de 2019. Como é que o PEX ele é constituído? Ele é constituído como uma entidade, né, parceira, é estabelecido um convênio, e esse convênio para a região de Ribeirão Preto, ele foi estabelecido com o Centro Universitário Barão de Mauá. O Centro Universitário Barão de Mauá, localizado aqui em Ribeirão Preto, é uma instituição de ensino aí já bastante tradicional e conhecida dos senhores aí já há bastante tempo, de abrangência e amplitude nacional. O PEX é um programa que ele tem o objetivo qualificar as empresas que queiram ser inseridas nas exportações, que queiram iniciar as suas exportações. O nosso objetivo, né, o nosso convênio tem duração de 2 anos, e nesses 2 anos, será encerrado aí no final de maio de 2021, nós iremos atender 200 empresas. Até o presente momento, 138 empresas aderiram ao projeto. Dessas 138, mais de 80 empresas, 82 empresas, já passaram por toda a metodologia. Nosso núcleo operacional é constituído aí por 8 técnicos extensionistas, os quais são responsáveis por disseminar toda a metodologia do programa junto às empresas. O projeto tem sido, graças a Deus, tem tido bastante êxito na nossa região. Nós atendemos aí, a nossa região atende mais de 70 municípios. Até o presente momento, várias empresas que ainda não tinham iniciado as suas atividades de exportação começaram a exportar em diferentes segmentos. Também multissetorial.
países destino dessas exportações: Estados Unidos, Rússia, Japão, Mercosul, alguns países da África, tudo aí sempre com o apoio do PEX. O PEX ele é um programa, ele é um projeto que ele é gratuito, ele não tem custo algum para a empresa, tá? É custo zero. Os empresários que quiserem aderir ao projeto não terão custo. Na verdade, tem um custo, né? O custo é o tempo do empresário ou o tempo de alguém nomeado por ele para que acompanhe as visitas do técnico extensionista, ou nesse momento, né, nós estamos atendendo aí, por enquanto, no formato remoto, por conta da nossa situação da pandemia e da quarentena. Então, é trabalhado aí 26 itens do que nós chamamos de plano de trabalho, e ao final de todas as capacitações, desses 26 tópicos de capacitação, elaborado juntamente com a empresa um plano de exportação, onde é feito um estudo aí de inteligência comercial, onde irá apontar aí quais seriam os melhores países para estar destinando os produtos. Nós não trabalhamos somente com a exportação de produtos, tá? Nós também, o PEX também tem sua metodologia, empresas que são da área de serviços, que queiram se capacitarem, né, e passar pela metodologia. Dentro aí, que nós chamamos de ações de promoção comercial, nós temos aí missões internacionais, rodadas de negócio. Recentemente, 2 empresas do nosso núcleo, do setor de confecção, que passou pela metodologia do PEX, foi selecionadas para uma missão, claro, aí, né, formato remoto, em Portugal, em Lisboa. Então, passaram pela nossa metodologia, essas empresas tiveram aí esse benefício, foram preparadas para isso, né, e ainda estão sendo preparadas agora, um outro estágio, pela própria equipe lá de apoio da Apex Brasil. Bom, eu vou deixar meu contato, meu telefone, meu e-mail, para caso vocês queiram mais informações, tá? Caso vocês queiram mais informações, vocês podem estar entrando através deste contato, tá? Será uma alegria, uma honra poder ter vocês aí como empresas participantes do nosso programa de qualificação para exportação. Então, está aí meu nome, meu telefone e meu e-mail. Tainá, agradeço mais uma vez pela oportunidade em estarmos juntos em mais um evento. Agradeço também pela grande parceria já, né, de longa data aí com o Sebrae, Mariana, Leonardo, né, o Marcos, aí, o palestrante, Angélica. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estaremos juntos aí em mais 7 encontros aí, né, pelo menos, com nossas ações de capacitação. Acho totalmente válido. E parabenizo aí a CIRP, parabenizo o Dorival Balbino, parabenizo você aí, que está à frente da área de comércio exterior aí da CIRP. Por hora, muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Rodrigo. Peraí, deixa eu permitir mais uma pessoa aqui. Vamos lá. Como o pessoal está entrando aos poucos, eu vou atualizar algumas informações para depois passar a palavra para a Mari. Então, esse é um projeto com realização do Departamento de Comércio Exterior da CIRP, em parceria com o Sebrae e o PEX, Programa de Qualificação às Exportações oferecido pela PEX, tá? Vou passar a palavra para Mariana Molina. Ela é analista de negócios do Sebrae e vai apresentar para a gente o novo projeto Comércio Brasil. Por favor, Mariana, a palavra. Legal, obrigada, Tainá. Queria agradecer vocês, a CIRP, o Rodrigo, o PEX, o Leonardo Percy, todo mundo aí do Sebrae São Paulo que está presente com a gente hoje também. Para quem não me conhece, eu sou Mariana, sou gestora de alguns projetos aqui em Ribeirão Preto, projetos de inovação da indústria, e agora desse novo programa que o Sebrae vem apresentar para vocês, mais uma oportunidade para o pequeno empreendedor, que é o programa Comércio Brasil, tá? Eu estou aqui com os slides
Quem não estiver vendo pode jogar no chat, que não está vendo. Mas vamos lá. O programa Comércio Brasil, ele é um programa aí de final de funil. O Sebrae está cada vez mais trabalhando em formato de funil, né? Com atendimentos adequados para cada estágio da empresa. Então, a empresa está começando, a empresa tem necessidades mais básicas de gestão, a empresa vai aprofundando, vai corrigindo os problemas de gestão e vai querendo acessar novas tecnologias, novos mercados. Então, o Sebrae está cada vez mais trabalhando na forma de funil. Para quem ainda não é cliente, eu recomendo buscar nossos cursos, palestras, atendimentos, que a gente com certeza pode ajudá-los aí, seja por meio das consultorias, seja por meio de cursos e palestras. E o Programa Comércio Brasil, ele é um programa de acesso ao mercado. Então, dentro desse funil, a gente entende que não adianta ajudar a empresa só melhorando a gestão dela, só melhorando o fluxo de caixa, só melhorando a gestão de marketing. A gente também pode ajudar ela a se conectar no mercado, a se conectar com potenciais compradores. E o Comércio Brasil, ele vem, então, com esse intuito de puramente acesso ao mercado. Então, ele não vai ajudar a empresa a se capacitar em gestão, ele vai ajudar ela no acesso ao mercado. Então, ele é um produto do Sebrae Nacional para identificação e geração de oportunidades de acesso ao mercado para a pequena empresa, por meio de redes e atuação de agentes especializados. Ele é um programa preferencialmente para ME e PP, produtores rurais e artesãos, muito embora o MEI também possa participar, né? Quem não pode participar é quem não é público-alvo do Sebrae, que são as médias e grandes empresas. Então, aí a gente já não consegue ajudar. Tá? Então, ele é um programa, como eu falei, de acesso ao mercado. Ele vai ajudar a empresa a, no primeiro ponto, visualizar novas oportunidades de mercado. De repente, aqui a gente usa um exemplo bem simples de uma empresa que vende banana, mas de repente essa empresa que vende banana está vendendo banana somente para o mini varejão, para o supermercado, para o consumidor final, e não está vendo que, de repente, ela pode começar a vender essa banana para uma indústria que vai fazer um processamento, vai transformar em um produto com maior valor agregado, e, de repente, pode vender aí para outro tipo de indústria que vai processar isso de uma outra maneira, pode estar vendendo também, por exemplo, para rede pública. E, de repente, até para algumas indústrias que são um pouquinho menos óbvias, por exemplo, a parte de cosméticos. Então, ele vai ajudar a empresa a olhar esse produto, a olhar toda esse know-how, essa infraestrutura que ele tem e pensar que oportunidades de mercado ele pode ter. Então, ele é um programa que vai ajudar a empresa a visualizar essas oportunidades de mercado. Além disso, ele vai ajudar também a empresa a se conectar com essas oportunidades de mercado, buscando, de repente, potenciais compradores, com potenciais compradores de varejistas, atacadistas, de repente outras indústrias, a rede pública, e de repente esse agente de mercado, que a gente chama, também pode visualizar oportunidades no mercado internacional. Então, essa empresa, de repente, pode continuar vendendo, pode ampliar o mercado de maneira nacional, regional, estadual, ou, de repente, ela pode, poxa, essa empresa está preparada, ou, de repente, tem alguma trilha que ela pode seguir, algum parceiro que pode ajudar ela a se capacitar, seja uma trilha mais básica, mais avançada, para o mercado internacional. Então, ele faz esse papel também de conexão com o mercado internacional, com conexão com potenciais compradores que vão ajudar a empresa a internacionalizar. Então, ele é um programa com foco em B2B, B2G, né, principalmente. O que significa isso? O nosso foco, nesse momento, são empresas que vendem para outras empresas ou empresas que vendem para o governo, ou que tem potencial de venda para o governo. Então, não que aquela empresa que venda para o consumidor final não possa participar, mas o foco maior é nesse público que a gente está buscando. Esse é um programa gratuito, então há uma oportunidade bacana para as empresas, mas existe, antes de começar esse programa, um processo seletivo, porque a gente entende que não adianta ajudar a empresa a se conectar no mercado se ela não está preparada. Então, de repente, se a gente apresenta um novo potencial comprador para essa empresa, um novo potencial cliente, e se ela não tiver capacidade produtiva para isso? E se o produto dela ainda não estiver finalizado?
Então, a gente faz um diagnóstico, então, só para vocês entenderem, não é o Sebrae exatamente que faz, o Sebrae está atuando cada vez mais com parceiros. O nosso parceiro para esse programa é a FIA, da USP, lá de São Paulo, e eles fazem um diagnóstico inicial para ver se a empresa está apta para participar do programa ou não. Então, existe um processo seletivo, apesar do projeto ser gratuito. No primeiro ciclo, nós vamos selecionar 80 empresas aqui de Ribeirão Preto e região. Se tem alguém assistindo que não é de Ribeirão Preto e região, o Leonardo Persi colocou meu contato aí, ou você busca o Sebrae mais próximo, ou conversa comigo. Mariana, eu não sei que Sebrae que atende a minha cidade. E a gente descobre junto, tá? E aí, então, essa orientação, ela vai prever uma devolutiva, se a empresa estiver apta, né? Que vai trazer também um plano tático de vendas e 5 meses de acompanhamento para essa empresa participante. Se a empresa não estiver apta, a gente vai dar uma devolutiva para ajudar a empresa a melhorar para, de repente, um próximo ciclo ela tá apta. Então, de novo, nesse primeiro momento, nós vamos atender 80 empresas. Nós teremos um próximo ciclo ano que vem, e aí nós vamos atender mais 80 empresas. Para esse primeiro momento, nós estamos já com uma lista de espera. Então, a gente já tem uma lista de espera, a gente está começando a fazer os diagnósticos. Então, não necessariamente as empresas que a gente tem na nossa lista vão passar no programa. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o programa ou, de repente, está participando, meus contatos estão na tela. A gente coloca você na lista de espera. Se não der certo para um primeiro momento, de repente, a gente vai ter um próximo ciclo daqui a alguns meses em 2021, tá? Mas já queria fazer o convite para todo mundo, é um programa super bacana que está começando agora, e nós queremos empresas engajadas e com esse potencial aí para acessar novos mercados, ok? Então, de novo, queria agradecer à Associação Comercial, aos parceiros, e em breve a gente vai ter o pessoal de São Paulo falando, a Angélica, o Marcos, e aí eles vão aprofundar um pouquinho mais no tema comércio exterior. Obrigada, viu? Muito obrigada, Mariana. Bom, dando continuidade à nossa reunião, à nossa live, quero apresentar a Angélica Possadas. Desculpa se eu falei errado seu sobrenome, tá, Angélica? Ela é gestora estadual de internacionalização de empresas do Sebrae, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para o comércio exterior, tá? Por favor, Angélica, a palavra. Muito obrigada. Olá, pessoal, estão me vendo? Estão me escutando bem? Sim, estamos. Perfeito, muito obrigada, Tainá, obrigada, Rodrigo, obrigada, Leonardo, todo mundo pelo convite. Como a Tainá falou, eu trabalho com a gestão estadual de internacionalização de empresas no Sebrae São Paulo. Então, queria deixar aqui a mensagem que a gente tem uma página web onde estão todas as ações do Sebrae São Paulo sobre comércio exterior. A gente tem webinars quinzenalmente que estão acontecendo de diversos temas. Depois eu vou deixar o link no chat para vocês poderem registrar. Eu faço convite para vocês continuarem assistindo esses módulos que a gente está fazendo com vocês, para vocês entenderem a importância de entrar nessa trilha exportadora, os benefícios que isso traz, porque a gente não pode pensar só que o dólar está alto, então eu vou exportar. Porque quando o dólar baixar, a empresa vai falar, agora eu não exporto mais. Então, não é assim. Existe todo um planejamento para você poder entrar num novo mercado, você precisa entender quem que é o cliente, que tipo de produto é viável, e junto com a Apex, junto com a Associação Comercial, o Sebrae está aqui para poder apoiar vocês. Mais uma coisa interessante que eu queria contar com vocês, assim como a Mariana falou sobre o Comércio Brasil, toda empresa que entrar no Comércio Brasil, no diagnóstico, se ela tiver interesse de entrar no comércio exterior também, ela vai ser encaminhada por dizer assim, para mim. Então, a gente vai passar por um outro diagnóstico para entender a maturidade da empresa de vocês, que não é toda empresa que realmente já está pronta para exportar. E tem muita empresa, como o Sebrae trabalha com micro e pequena, que nem entende muito bem o que é exportar. Então, existe um trabalho prévio que a gente sempre faz com essa empresa para ela se estruturar a gestão interna, entrar em novos mercados nacionais, depois no Comércio Brasil, uma vez que ela está no Comércio Brasil, começar a ver o comércio exterior. Temos uma parceria muito forte com a Apex, que é nosso parceiro de comércio exterior. Então, o Sebrae
vai contar com uma trilha inicial de capacitação para aquela empresa que ela sabe o que é comércio exterior, mas quer entender um pouco mais para ver se ela está pronta. A gente vai ter esse tipo de trilha. E qual que vai ser a finalização? Ela vai ir para a Apex para poder entrar no PayEx e aí continuar, reforçar a parte interna, que é muito importante, aumento de competitividade para poder realmente chegar no comércio exterior. Então, vocês têm os contatos do Sebrae de Ribeirão Preto, para qualquer dúvida, podem entrar em contato com eles. A gente trabalha muito forte com todos os escritórios regionais. Consulta de comércio exterior a gente também tem, pelo 0800 570 0800. O que vocês precisarem também agora em São Marcos Stal. Marcos é grande parceiro meu de comércio exterior, ele faz consultoria lá no escritório do centro. Então, Marcos, agora eu passo para você. Muito obrigada, Angélica. Vamos passar a palavra, então, para o Marcos. O Marcos é o nosso convidado, consultor do Sebrae, para ministrar esse primeiro tema, que é Entendendo a Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro, Instituições e suas Responsabilidades. O Marcos, ele é administrador de empresas, especialista em comércio exterior, professor universitário e consultor para pequenas empresas há 14 anos. Marcos, por favor, a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom, boa noite para todo mundo aí. É muito bacana aí estar participando desses eventos de comércio exterior. Quero agradecer ao Leonardo, meu grande amigo aí, que sempre me manda muito trabalho aí para eu atender. Parabéns aí a Mari, tá? Mari, cada vez mais seu fã aí, olha, falando de inovação, falando de comércio exterior, puxa vida, isso é muito importante, muito legal aí a gente sempre tá lembrando que o comércio exterior não é só uma coisa complicada que todo mundo acha. Não, o comércio exterior não é nada complicado, não tem nada de complicação, tá? O que tem é falta de conhecimento. E quando a gente não tem um conhecimento de alguma coisa, claro que a coisa é complicada, isso eu não tenho a menor dúvida. Aliás, por exemplo, se alguém falar para mim que aquele monte de fórmulas de física são difíceis, eu vou falar, difícil para mim que eu não entendo absolutamente nada, mas de repente alguém que trabalha com aquilo é uma coisa fácil, né? Então, é impossível de aprender? De jeito nenhum, tudo é muito fácil de se aprender, certo? E o que a gente tem que fazer é justamente nos capacitar, nos procurarmos, nós termos aí sempre aquela vontade de entender as coisas. Exportação, nós vamos falar de exportação, né? Exportação é um negócio muito maior do que vocês imaginam. Ou, de repente, é uma coisa completamente normal que a gente precisa entender que deve fazer parte do nosso dia a dia. Como eu falei numa apresentação aí, né, durante essa semana, né? Eu não tenho tanto tempo para falar, mas eu gosto de falar e assim, se você já vende para Grande Ribeirão, por que você não vai querer vender para outras cidades um pouco mais longe? Bom, se você vende para algumas cidades mais longe, é por quê? Porque você quer mais clientes. Se você quer mais clientes, então você vai vender para outros estados. Muito bem, você vai vender para outros estados. Se vai vender para outros estados e você quer crescer mais ainda, por que você não pode mandar para outros países? É tão complicado? Não. A operação é praticamente a mesma. E outra, gente, é isento de impostos, tá? Você vai ser mais competitivo a partir do momento em que você consegue fazer aí uma venda internacional, sabendo como trabalhar todo esse monte de coisa aí, tá? Gente, eu estou falando aqui, mas eu estou tentando até baixar a apresentação aqui, compartilhar a apresentação com vocês, e eu não estou conseguindo, viu? Devia ter treinado isso. Marcos, do seu lado direito inferior, tem uma opção apresentar agora. Isso. Aí eu tenho a tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome, né? Na verdade, eu estou com um arquivo aqui na minha área de trabalho, né? Isso, aí você seleciona, coloca a tela inteira. Vamos ver. Eu falo que esses são os desafios do novo normal, né? É verdade. A gente tá muito acostumado com o Teams, né? Então, quando a gente muda... E se bem que ontem à noite eu dei aula com esse mesmo sistema aqui, só que eu estava com a minha apresentação no Chrome, foi muito mais fácil, né? Por acaso vocês estão vendo aí a apresentação ou não?
Ainda não. Ainda não. Aham, mas é que eu estou vendo ela aqui, olha, engraçado. Estão vendo agora? Agora sim. Está carregando. Ah, muito bem, então, muito legal. Então, gente, entendendo a estrutura do comércio exterior, instituições e suas responsabilidades. Quando a gente fez essa apresentação, a Angélica e eu, o que nós pensamos? Nós pensamos em mostrar para vocês como é que funciona, como é que você consegue entrar no negócio, né? A gente não queria falar muito de burocracia, porque é um assunto meio pesado, meio chato. Então, nós vamos tentar falar de uma maneira diferente que vocês vão entender aí o que nós vamos falar, tá legal? Então, vamos lá, gente. Já fui apresentado, né? A Tainá já me apresentou, já falou que eu sou especialista num monte de coisa, que eu sou consultor do Sebrae. Esse cara lindo, bonito que vocês estão vendo sou eu, tá? Se vocês não reconhecerem, sou eu mesmo. Tá? Então, gente, caminhada com destino à exportação. Para você iniciar a sua caminhada, eu vou falar um pouquinho de base para não chegar já jogando um monte de coisa em cima de vocês, tá? Para vocês iniciar a sua caminhada saudável pelo comércio exterior, nada melhor que sempre estar sendo bem assistido e apoiado. E para isso, você pode contar com algumas empresas parceiras bem estruturadas para te acompanhar, tá legal? Isso é importante? Isso é importante. Tem aquele negócio lá de que uma andorinha sozinha não faz verão. Isso é completamente verdade. Ou seja, ninguém precisa ficar descobrindo sozinho. Se tem um monte de gente, um monte de empresas, um monte de entidades que estão prontas para ajudar vocês a formatar a sua exportação, a formatar a sua internacionalização, os seus negócios dentro desse comércio. E vamos falar comércio internacional, tá legal? Comércio, eu não sei nem por que a gente fala comércio nacional ou internacional, tem que ser comércio e pronto. Qual é a diferença de um cliente que está aqui no Brasil e o cliente que está na Alemanha? A língua, a moeda. E qual que é o problema deles terem uma moeda diferente? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Apenas a gente tem que saber como administrar essa moeda e fazer tudo acontecer, tá legal, gente? Então, a exportação é o primeiro estágio de uma internacionalização da tua empresa. E quando a gente pensa na internacionalização, a gente tem que ter algumas competências necessárias, tá legal? Quais são essas competências necessárias? A consciência internacional. A gente tem que entender a importância que a gente tem que ter do que? A gente tem que saber que para a gente crescer, para a gente inovar, inovação, Inova Brasil, eu não sei o quê, Inova Comércio, que legal, mas escuta, gente, a gente tem que inovar para qualquer coisa, para qualquer lugar. Você quer inovar aqui no Brasil? Vai procurar produtos lá no exterior. Nós fazemos aqui no Sebrae agora, não, porque a gente está aí nessa quarentena toda, essa pandemia, né? Mas nós fazemos algumas missões internacionais que não têm o mesmo foco da Apex, tá? Elas têm a função, não, o objetivo de vocês conhecerem o ambiente, conhecerem o mercado, conhecerem como é que se faz as coisas, e aí trazer essas ideias para o Brasil. Tá? A gente sabe muito bem que a gente está aí um tempinho, né? Tem um delay entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Então as coisas demoram um pouquinho, às vezes assim, uns dias, uns meses, uns anos, quem sabe, né, para chegar aqui. Então, antes que você perca todo esse tempo, pule na frente, corra na frente, vai verificar o que os caras estão fazendo lá fora, né? Então, essas missões internacionais que a gente faz, elas têm justamente esse objetivo muito sério, gente. É a gente entender o que os caras estão fazendo lá, para a gente trazer, fazer aqui e poder oferecer também para eles do lado de lá. Então, isso é uma consciência internacional, saber que o mundo não é só a nossa cidade, o mundo não é só nosso estado, o mundo não é só o Brasil, gente, o mundo é o mundo todo, redondinho, assim, sabia? Se você sair de um lado, você dá a volta, você aparece do outro lado lá. Então, tudo bem, tem o pessoal da Terra plana, não vamos discutir isso. Então, para você entender, você tem que identificar seus clientes. Você sabe o que você tem? Você sabe o que você faz? Você sabe qual é a qualidade que você faz? Você sabe qual é o teu público-alvo? Você sabe quais são as pessoas que você tem aqui no Brasil, que você atinge nos seus negócios? Pois é. Então, se você sabe como é que funciona isso aqui no Brasil, você vai saber como é que o negócio funciona lá no exterior também, tá legal? Mas veja, se você não tiver
pleno conhecimento dos seus custos, de todos os seus produtos, de toda a sua produção de bens e de serviços. Galera, não esquece, exportação não é só de produtos, tá? Existe a exportação de bens e serviços também, tá legal? O serviço, que serviço? Ah, você é arquiteto? Tem um cara lá que está querendo fazer um projeto lá nos Estados Unidos. Por que você não pode fazer? Claro que você pode fazer. Ah, porque eu não sei as leis lá, mas escuta, você está fazendo de repente, o projeto arquitetônico e não um projeto lá da lei do município, entende? Você está fazendo o desenho da casa, você está fazendo os cômodos, esse tipo de desenho que você está fazendo. Então, existem vários serviços que você pode exportar, não tem? Então, é isso que a gente tem que entender e saber o preço, tá? Que você vai fazer para eles. E para você saber os preços, você precisa se capacitar, você precisa saber que existem os Incoterms, existe uma série de coisas. Você tem que saber que você tem que atender às normas, às certificações, à adaptabilidade do produto no destino e não aqui no Brasil. Muitas vezes as pessoas de cosmético, eu vi que tem alguns de cosméticos aqui no nosso grupo, agora nos assistindo, e que vai perguntar assim, mas escuta, eles pedem algumas coisas que não são iguais às nossas. Muitas coisas que eles pedem de diferente de nós, porque eles são mais modernos. Eles usam várias maneiras aí, matérias-primas mais capacitadas, mais modernas, né, que capacitam o nosso produto a ser vendido em mercados onde a gente nem imaginava. Eu contei lá, acho que a Tainá até escutou que eu contei lá do produto que eu vendia na Europa, que de repente descobrimos que o produto era cancerígeno, era considerado cancerígeno, porque tinha o secante do esmalte lá que não podia, e de repente a gente, nessas exportações que a gente queria, nós modernizamos o nosso produto, ganhamos muito dinheiro, nós valorizamos tudo, né? Então, para eu poder vender lá para fora, eu preciso saber quais são as normas lá, quais são os certificados, e pegar e apresentar para eles todos. Então, não adianta você ir lá oferecer os produtos sem você conhecer as exigências deles, sem você conhecer os trâmites burocráticos que esse povo tem na hora da importação. Mas ele está falando dos caras, os caras são enrolados. Não, nós também temos todas as nossos trâmites burocráticos. Nós temos as nossas necessidades de atendimento, normas, certificações, para você poder vender os produtos do Brasil. Claro, alguns produtos são de livre comércio. Outros precisam fazer como cosmético, como bebidas, como brinquedos, eletrônicos que imitam ondas, sei lá, né, alguma coisa assim, precisa da Anatel. Então, cada produto precisa ter a sua configuração e as suas necessidades, suas exigências. E lá no exterior é a mesma coisa. Vocês que fabricam um cosmético aqui no Brasil, vocês não têm uma lista de todo um monte de coisa para você poder fabricar aqui, um monte de exigência? Pois é, essas mesmas exigências, na hora que você importa, você precisa ter do teu produto. Agora, se você exporta para um cara lá da Europa, ele vai ter que ter todas essas exigências cumpridas também. E também, o que a gente precisa entender muito bem é ter o conhecimento logístico de todas as nossas operações. Não adianta nada você querer mandar um pedido se você não sabe qual é o teu lote mínimo, qual é o seu lote mais econômico, qual é o seu lote mais rentável, qual é o modal que você vai mandar. Vou mandar marítimo porque é muito mais barato. Você vai mandar 3 caixinhas de 5 quilos, né, como um trail order. Você vai mandar marítimo porque é mais barato. Gente, só para você levar lá para o porto, para fazer o desembaraço, tudo, já vai custar muito mais que isso, tá? Só a taxa de consolidação já vai ficar mais. Então, de repente, é muito mais barato você mandar pelo Exporta Fácil dos Correios, é muito mais fácil você mandar por um courier, ou, de repente, até colocar dentro do avião e mandar fazer uma exportação de amostras, ou, sei lá, se você está vendendo essas 3 caixinhas, tem um valor agregado, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem mesmo, todos esses pontos, tá? Ter a consciência internacional, a identificação de clientes, saber o custo do teu produto, o atendimento às normas, certificações, adaptabilidade do produto, conhecimento dos trâmites burocráticos e conhecimento logístico. Como a gente aqui no Brasil tem algumas entidades que certificam os produtos nossos aqui para exportação, ou para mesmo os produtos importados, né? Eles lá também têm a mesma coisa. Quando a gente quer trazer um produto cosmético, o que a gente precisa? Nós precisamos
ter a anuência da Anvisa, não é verdade? E para isso a Anvisa perde um monte de documento, responsáveis, um monte de... E aí você vai lá para o cliente e pede. E é isso que você tem que fazer para os casos. Ah, se eu for importar alguma bebida alcoólica, eu preciso da anuência do MAPA. Então o MAPA vai me pedir um monte de certificados, um monte de documentação para eu poder trazer. E quando você manda para eles, é a mesma coisa. E se você fabrica também. Então, para o cara poder importar lá da gente, ele precisa ter, assim, alguma coisa parecida com o fabricante, tá? Não, ele não vai fabricar, claro que ele não vai fabricar, mas ele precisa ter toda a documentação para poder registrar lá. Você imagina se você vende um cosmético lá para o cara, um shampoo, por exemplo, para o cara lá na Itália, ele lava o cabelo, cai todos os cabelos dele, fica com uma cabeleira linda como a minha, assim, e aí como é que fica, né, gente? Então, ele precisa ter um cara responsável lá, que olhou, opa, para um pouco, esse cosmético aqui, por essa documentação, e pelas análises que nós fizemos dos produtos, tá? Verdade, esse produto é bom demais, esse produto brasileiro é muito bom, tá legal? E é isso que a gente tem. E essas são as competências necessárias que você tem que ter inicialmente aí para poder começar a pensar na exportação, né? Você já parou para pensar nas etapas que precisa seguir para exportar os seus produtos? Então você viu quanta coisa a gente precisa? A gente precisa se matar por causa disso? Não, gente. Eu garanto para vocês que 90% vocês têm. O que falta é a oportunidade de ter um cliente para vender e a vontade de ser internacional, de internacionalizar a tua empresa e poder operar no mundo todo como várias empresas. Por que as empresas grandes estão no mundo todo e as pequenininhas adoram ficar quietinhas ali em casa? Não tem essa... Isso é só aqui no Brasil que acontece, tá? Porque conheci diversas empresas pequenas na Alemanha, por exemplo, que exportam para o mundo todo. E, claro, na Alemanha é muito mais fácil. Não, gente, é a mesma coisa. Não tem essa de mais fácil, mais difícil. O cara tem que entender como é que faz para mandar, quais são as exigências do outro país. Ele compra e coloca no melhor modal logístico e manda, gente. É isso que funciona, tá? Cumprindo as exigências lá do mercado de destino, acabou todo o problema. Então, o que o empresário deseja ou precisa se internacionalizar, ele deve entender 3 passos muito importantes. O planejamento, gente. O planejamento, você precisa conhecer todos os passos. Não adianta aquele negócio, assim, o normal que acontece para a gente no Sebrae, nas consultorias, ou o cara teve uma ideia mirabolante e liga para a gente para tentar viabilizar, ou ele vem ligando, conversar com a gente desesperadamente porque caiu um pedido do céu. Ai, meu Deus, caiu um pedido. E agora, o que eu faço, né? Agora, o que você faz, a primeira coisa é ter calma. Calma, é preferível você perder o negócio do que você fazer besteira, do que você se queimar lá fora porque o seu cliente fala, não, esse cara é muito ruim, é muito atrapalhado, o produto dele não deve ser bom. Então, se planejar, se capacitar, entender tudo como é que funciona o comércio, tanto de bens como de serviços. E claro, né, gente, uma empresa boa, uma empresa de inovação, como nós estamos procurando ali no projeto da Mari, cara, precisa ter adequação, conseguir se adequar o produtos, ter flexibilidade, ou seja, conseguir fazer um produto que atenda mais que uma demanda. Não, só quero para o Brasil. Não, escuta, se você faz um produto aqui para vender no Brasil, o que custa para você colocar nesse produto a descrição em espanhol também e atender algumas exigências dos países aqui de fora? Quanto vai custar isso a mais do custo do teu rótulo? Absolutamente nada, gente. Absolutamente nada. E por outro lado, o teu produto vai ganhar o glamour de uma pessoa olhar assim, tem espanhol, né? Deve ser distribuído na América Latina toda, né? Então, esse tipo de coisa você tem que usar do lado do marketing também como uma ferramenta de comércio exterior também, tá, gente? E aí que você tiver já tudo planejado, você saber que você pode ter aí alguma adequação ou uma flexibilização no teu produto, aí você parte para prospecção e gestão. E para cada um desses pontos que nós estamos falando aqui, existem algumas entidades parceiras do Sebrae que conseguem ajudar você. São empresas que estão aqui no mercado, que lutam
para que você se internacionalize, lutam para conseguir fazer você exportar, e muitas vezes você não dá nem bola para eles, aí eles ficam ali magoados. Todo mundo ali, né, gente? E olha, quando cai o pedido do céu, não é brincadeira, porque o cara não está nada preparado, tá, gente? Aí o cliente lá de fora fala, não, tudo bem, eu quero o seu produto do jeito que você faz ele. Não precisa colocar rótulo, não precisa nada, a gente faz depois, a gente adequa, a gente dá um jeito, né? Claro, não é cosméticos, né, gente? Estou falando de outros produtos, tá? O cosmético já tem umas necessidades um pouco mais pesadas, tá? Então, se você já tiver planejado tudo, a hora que esse cara cair do céu, esse pedido, você vai ter muita facilidade. Tá? Pelo menos você conhecer, já ter o conhecimento de que não é difícil, e na hora que cair, alguém falar de comércio exterior, pedido do exterior, você já tenha tudo mais ou menos na cabeça e não espane. Porque, normalmente, os empresários brasileiros, a hora que alguém fala de comércio exterior, já espana. E, não quero, não, pelo amor de Deus, gente, não me traz esse negócio de exportação. É que nem aquele cara lá do Rio Grande do Sul, né, Tainá, que eu conversei na outra, que eu sempre conto nas minhas apresentações, o cara, não, eu quero uma consultoria urgente do Sebrae, porque eu preciso, o quê? Eu preciso que você explique para a minha diretoria que exportação não é viável. Por que, gente? O cara lá do outro lado, ele fala espanhol, a moeda dele é outra. Que é isso, gente? Meu gerente do banco disse, você tá louco, cara? Lá eu não posso fazer boleto de cobrança, eu não posso cobrar o cara. E se ele pagar para você em pesos uruguaios, como é que você vai gastar esse dinheiro no Brasil? E cuidado com os falsos cognatos, viu? O espanhol é perigosíssimo. A língua, não estou falando outra. Por quê? Porque você fala uma palavra e significa outra. Então ele vai te falar uma coisa, você vai entender outra. Gente, então existe todos aqueles mitos lá que precisam serem entendidos, tá? E jogados, mito de lado, realidade para cá, vamos simplesmente fazer com que as realidades surjam e possam te ajudar a fazer negócio. Para isso, nós temos aqui as entidades, tá? As empresas que ajudam você a conquistar esse mundo. O Sebrae, tá bom, gente? A Apex, que a gente já falou um pouquinho, a Invest São Paulo, CCX, IPT, Correios, Banco do Brasil, Ministério das Relações Exteriores, o PNCE. Olha, gente, esses aqui são as entidades que estruturam a sua exportação, tá? Nós, neste momento, não falaremos sobre a Secretaria de Comércio Exterior e seus departamentos e aquele monte de coisa que eu sei que vocês não estão muito afim de escutar falar, porque isso aí também não interessa muito. Mas se vocês quiserem, eu também tenho uma apresentação outra hora para a gente poder falar a respeito disso. Mas hoje vamos falar das entidades que te ajudam, que estruturam o seu conhecimento e a sua capacitação. Tá legal, gente? Então, vamos começar pelo Sebrae. Ei, Sebraezão, né, gente? Adoro esse Sebrae aí. Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Ou seja, né, tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo no Brasil, auxiliando as pequenas empresas e microempreendedores individuais a trabalhar no Brasil e, né, claro, fomentar um negócio internacional também, gente. A gente não pode ficar pensando que a gente vive só daqui do Brasil. Quando as coisas estão bem aqui, aí todo mundo só quer vender no Brasil. Lembra aí quando nós tivemos aqueles 2015, 2016, 2018, a gente começou a ter um monte de crise. Foram os anos que mais micro e pequenos empresários, empresas, né, se internacionalizaram, ou seja, começaram a buscar a cultura, a buscar soluções para os problemas deles no mercado internacional e começaram a exportar depois de tudo isso. Foram os anos onde mais gente... Por quê? Porque as coisas estavam muito ruins aqui no Brasil, mas lá fora a coisa estava muito boa, tá? E aí nós temos um outro lado. Agora nós estamos aí meio que capengando, né? Por causa do coronavírus. O mundo todo está. Mas a gente sabe também, gente, o Sebrae também sabe que os países que saem primeiro na frente de todo mundo são os países ricos. Então fica de olho neles para você poder vender para eles a hora que eles estiverem muito mais ativos do que a gente, tá? Claro, esse negócio vai acabar logo e a gente vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos o Sebrae Trade, que justamente é esse programa de internacionalização do Sebrae. Eu gostaria até de convidar
a Angélica para falar umas palavras agora para vocês. Angélica, você gostaria de falar um pouquinho aí do Sebrae Trade, rapidinho? Claro, sim, Scal. O Sebrae Trade é uma iniciativa do Sebrae São Paulo, né? Então, dentro dessa página web, vocês vão encontrar tudo que o Sebrae São Paulo e Nacional está fazendo para o comércio exterior. Hoje a gente tem a grade de lives, tanto essa daqui, que a gente está fazendo por Ribeirão, quanto a que a gente faz estadual, quanto as nacionais. Temos também as trilhas, que pronto vão estar disponíveis, temos o calendário de rodadas nacionais, ali também temos os produtos Sebrae Tech, que podem se ajudar aí as empresas que estão entrando na trilha exportadora, como adequação de produto, embalagem. A gente também vai contar, na verdade, com o calendário de missões internacionais, que como o Stal falou, por conta da pandemia, a gente teve que recuar, mas continua presente. Nós temos um calendário para 2021, se tudo der certo, a gente conseguir essa vacina ainda até fevereiro, março do ano que vem, a gente vai ter 7 missões internacionais. E como o Marcos falou, essas missões não têm o intuito já de fazer negócios. Elas são o que a gente fala de virar a chavinha. Então, tem um empresário que fala, eu sei que é bom exportar, mas eu não tenho certeza. Vamos lá, vamos ver como é que é. Então, muitas empresas, antes sequer de começar a pensar em exportar, elas vão nessas missões para entender um pouco como funcionam as tendências internacionais, o que o cliente está procurando, se inspirar. Então, é uma missão inspiracional, onde você participa de um hackathon de inovação, para você ver dentro da sua empresa o que você pode mudar com o que você está observando nas tendências internacionais. E muitas aí acabam descobrindo que, além de mudar internamente, o produto dela tem espaço para exportar. Tem um caso de registro que foi com a gente o ano passado na na Summer Fancy Food, eles foram com a bananinha deles, e eles viram que está super em alta a tendência, porque é um produto sem açúcar, 100% natural. Eles precisariam fazer uma adequação de embalagem e de produto para poder começar a exportar. E eles até fizeram contatos com potenciais clientes. Claro, por conta da pandemia está um pouco parado, mas eles estão aproveitando esse tempo, eles entraram no Sebrae Tech justamente para modificar a embalagem. Então, assim, eles foram para ver tendências, perceberam que tem mercado para o produto e decidiram entrar nessa jornada de capacitação e exportação. A gente fala que essas nossas missões têm esse objetivo, de mostrar para o empresário todas as infinidades de opções. Por exemplo, caso de uma empresa não exportadora, que é uma empresa de serviços, restaurantes, ela viu uma tecnologia que ainda não chegou no Brasil, de atendimento ao cliente. Então, o que ela fez? Ela importou essa tecnologia e aumentou o faturamento em 30% em 6 meses. Então, essa é a nossa ideia, mostrar para vocês as opções que existem lá fora, para vocês poderem implementar dentro do seu negócio. Então, existem 1001 opções, 1001 maneiras, a gente ajuda vocês a identificarem por meio do nosso hackathon, fazemos um acompanhamento de 90 dias para a gente ver as primeiras implementações, e depois disso a gente acompanha mais 6 meses essas ações, vocês entram junto com o Ali, que é o agente de inovação local, que é justamente o que vai ajudar a implementar essas novidades para vocês. Então, é um projeto bem estruturado que a gente tem dentro do Sebrae, um dos tantos, né? Que eu estou colocando bastante ênfase na parte de comércio exterior, que é o que a gente veio falar hoje, mas existem vários outros de gestão que vocês podem procurar, de mercado, de mídias sociais, entre outros. Volto com vocês, tá? Legal, Angélica, garotinha linda do titio. É isso mesmo. Gente, e também tem uma coisa, esse negócio do hackathon que ela tá falando aí é uma coisa muito bacana, tá? Quando vocês voltam, vocês vão fazer o hackathon. O departamento dela fez o hackathon com vários funcionários do Sebrae. O hackathon é assim, tipo, uma coisa que vai te ensinar a pensar e rapidinho, espremir do cérebro, e a gente consegue movimentar bastante as ideias, tá, gente? Depois isso daí, se alguém quiser falar com a gente aí depois, fica à vontade, a gente ainda fala, tá? Bom, a Apex, né, gente? A Apex, vocês já falaram um pouquinho aqui, o pessoal do PIEX já estava falando, né? É a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Ela atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para os setores estratégicos aqui da nossa economia brasileira. Eu já participei de várias feiras patrocinadas pela Apex. Então a Apex vai lá e faz um pavilhão brasileiro de cosméticos em Bolonha, né? Meu, você não sabe como foi bacana isso daí, como isso daí traz
visualização. E são várias estratégias aí que a Apex tem e que você pode conhecer elas através do portal da Apex aí, portal.apexbrasil.com.br. Esse é mais um dos nossos parceiros que a gente tem lá de um grupo que a Angélica e eu participamos, nós representamos o Sebrae no PNCE do Ministério da Indústria e Comércio, tá legal? Então, temos a Invest São Paulo, gente, a Invest São Paulo, que na semana passada teve o Poupa Tempo do exportador. Eu acho que há uns 2 anos atrás, não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, nós estivemos aí em Ribeirão Preto com a Invest São Paulo, no Poupa Tempo de exportação. Foi muito bacana, foi um evento muito legal, onde vários empresários estiveram presentes, e nós, Sebrae, estávamos ali para prestar consultorias para todos os empresários que tivessem alguma dúvida de comércio exterior. Nós estávamos em 3 consultores, gente. A gente não parou o dia inteiro. O povo interessado, mas tinha muita gente interessada ali para a gente dar um monte de informações, tá? E agora, nesse Poupa Tempo, infelizmente o Poupa Tempo, que ia ser de verdade, né, gente, onde a gente poderia encontrar com as pessoas, ele foi virtual. Ele teve a presença aí de quase 400 pessoas aí no primeiro dia, que eu só vi o primeiro dia. O segundo dia eu fiquei conectado nas consultorias, eu acabei não conseguindo ver nenhuma das apresentações. Mas tinha muita gente fazendo consultorias novamente, e vários parceiros que a gente tem dentro desse comércio exterior, todos eles ali fazendo consultorias, cada um nas suas áreas, cada um nas suas especialidades, tá legal, gente? É óbvio que cada um faz alguma coisa, cada parceiro faz alguma coisa, o Sebrae faz uma coisa, o Apex faz outra coisa, a Invest faz outra coisa. Alguns Invest, ela meio que até ela pode até ser comparada um pouquinho com o PIEX, talvez, não sei, a gente pode até pensar, tá? Mas, gente, não importa. O que tem que entender, que a gente precisa entender, é que todos eles estão à disposição para você utilizar. E você pode utilizar todos eles ao mesmo tempo, tá? Para quê? Para você conseguir melhorar a tua empresa. E melhorar não significa só que a gente está preocupado com exportação. A gente está preocupado com exportação, sim, porque quando o teu produto melhora no Brasil, você tem mais condições de vender lá fora. E se ele está vendendo lá fora e ele é melhor aqui no Brasil, claro que você vai ser mais competitivo. O seu público-alvo muda, né, gente? De repente você vai olhar para um público-alvo um pouquinho mais elitizado, tá? Lembre-se, público-alvo. Tem aquele pessoal, né, que fala assim, o meu concorrente estraga tudo, ele só joga no preço, não sei o quê. Ele está jogando no preço por quê? Porque você não está mostrando o teu diferencial. Você não está mostrando para ele que o seu é mais importante, por quê? Porque ele tem algo a mais. Você mostra isso, você tem que mostrar. E você tem que saber onde o teu cliente está e ir lá apontar com o dedo. Tá vendo? Isso daqui é por isso que eu sou melhor. Eu faço isso daqui melhor. Claro, né, gente? Você não vai contar teus segredos para ninguém, né? Mas você tem que mostrar, provar para o cliente que você tem o diferencial. E quem paga a conta, quem é? É o teu cliente. O dinheiro vem do cliente. É ele que decide a compra, tá legal? Sabia? Então é isso que a gente tem para falar aí dessas melhorias. E o CCX, gente? O CCX é aquele que todo mundo fala, exportar ou exportar por trading ou exportar direto? O que eu vou fazer? Eis a questão. Então, o CCX é o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras, cuja missão é defender e representar os interesses dessas empresas, importadores, traders e prestadores de serviço de comércio exterior, assumindo o papel de coordenar as reivindicações dessa categoria e levar suas propostas aos órgãos competentes. E essa é mais uma entidade que está aí, mais uma das empresas que está aqui para estruturar o nosso comércio exterior, ajudar a gente a entender como é que a gente faz para poder exportar. Gente, se vocês não querem exportar, porque vários problemas, não tenho tempo, eu sou sozinho lá, não vai dar. Então, claro, uma trading, né? Alguns falam trading, outros falam trading, né? Outros falam comercial, importador, exportador. Qual a diferença da trading para comercial? Nenhuma, tá, gente? Absolutamente nada. Talvez o tamanho da empresa apenas, tá legal? Então, se você... Oi? Também é bom lembrar que a comercial exportadora é algo que a gente sempre fala, porque assim como a Apex, a Invest São Paulo, eles são grandes parceiros nossos, né? Então, o importante tem muita empresa
que exporta por conta própria, então ela decide exportar diretamente, só que também usa as comerciais exportadoras. Por quê? Porque as comerciais exportadoras, como são nichadas e conhecem bem, são especialistas em alguns mercados, então existe empresa que opta assim, eu já abri para, por exemplo, para a América do Sul eu já exporto bem, só que eu nunca entrei para a Ásia, para a Oceania, e é longe, eu não quero me arriscar no início. Então eu falo com uma comercial exportadora que vai me ajudar a fazer isso. Então eu posso tanto trabalhar a exportação direta como indireta. Ou até tem empresas que são pequenininhas demais e falam assim, mas eu ainda não tenho estrutura financeira para poder realmente pegar e mandar meu produto para fora. Então, a comercial exportadora vira uma parceira dessa empresa. Ela ajuda na parte do produto, a você cumprir os regulamentos do produto, a embalagem, todo o processo para esse produto chegar lá fora. Então, a gente tem que ver a comercial exportadora como uma parceira, porque ela está aí para ajudar a gente. Então, assim como em algum momento vai chegar e a empresa vai falar, agora eu quero exportar por conta própria, porque eu entendi, eu já sei como é que funciona e eu estou preparada. Ou tem empresa que vai falar, não, para mim tá legal, eu quero concentrar mais no mercado nacional e a comercial exportadora vai ver o internacional para mim, porque para mim é mais fácil. Então, vocês têm que analisar bem, eu acho que toda pequena empresa vale a pena elas conhecerem um pouco mais as comerciais exportadoras, porque elas abrem bastante o mercado para a pequena empresa. Só abrir um parênteses, com licença, Marcos e Angélica, para mencionar aqui para o pessoal que está nos assistindo, nós vamos abordar esse assunto com mais detalhe com o Marcos no dia 8 de setembro, tá? Que no dia 8 de setembro vai ser exatamente esse assunto. Como selecionar o melhor modo de atuar, exportação direta ou indireta. E aí a gente vai poder explicar para o pessoal com mais detalhe, né, Marcos? Sim, sobre sim. Essas duas opções aí que o empresário tem. Pode continuar, muito obrigada. Então, é muito legal, tá? O CCX e as Trades estão aí para ajudar a gente a exportar. E claro, no dia 8 a gente vai falar bastante aqui dos prós e dos contras, né? De você fazer uma exportação indireta ou direta, tá? Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, e você deve decidir aí no momento que você estiver fazendo o teu planejamento. Tá bom, gente? Então, nós temos quem também? O IPT. O IPT é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e colabora para o processo de desenvolvimento do país. Ele atua basicamente em 4 grandes áreas: na inovação, na pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos, desenvolvimento e apoio metrológico e informação e educação em tecnologia. Então, o que significa? O que eles estão para fazer? Bom, muita gente não sabe, né? Mas eles se você precisa adequar o seu produto a uma tecnologia, você tem, por exemplo, um produto e você precisa adequar ele para vender na Alemanha, porque aqui no Brasil é diferente. Bom, por exemplo, lá na Alemanha é 50 Hz, aqui no Brasil são 60 Hz. Negócio da energia elétrica, né? Aí você quer adequar o teu produto às condições deles. O plug, são diferentes os plugs, né? O nosso plug é diferente do deles. Então, eles têm uma tecnologia diferente. O que você procura? Você procura o IPT e eles te ajudam a fazer todas essas adequações dos seus produtos aí dentro dessas 4 grandes áreas que eles têm aqui de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Tá legal, gente? É muito importante, tá aqui o site deles, para vocês entrarem lá e verificarem aí todas as possibilidades que eles têm para ajudar a melhorar ainda mais os seus produtos aí e facilitar as suas exportações. E olha, mais uma vez eu falo, tá, gente? Se você tem um produto tecnológico com tecnologia internacional, né, superior aos seus concorrentes, o que você tem? Você está um passo à frente ao teu concorrente. Mas eu ainda falo, mais uma vez eu vou falar, tá legal, gente? Eu tenho um viés muito forte de marketing também, né? Se você não falar para ninguém que você tem essa benfeitoria, né? Essa qualidade, essa inovação no teu produto, eles vão achar que você está concorrendo com outro cara lá, o cara quer 5, você está querendo 10, o que você, né? Qual é que é a tua? Tá querendo cobrar mais caro, por quê, né? Se você não falar, você cai em descrédito. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo o microfone aberto. Não?
Pessoal, eu peço que, por gentileza, todos vocês mantenham os microfones fechados para não atrapalhar a apresentação, tá bom? As perguntas, quem tiver alguma dúvida, pode mandar por escrito no chat, que se a gente tiver tempo no final, nós vamos passar as perguntas para o Marcos. Legal. E os Correios, né, gente? Os Correios são hoje um dos maiores parceiros dos micro e pequenos empresários. Por quê? Porque são eles que viabilizam as exportações e também as importações, né? Mas mais a gente está falando de exportação dos micro e pequenos empresários. Assim, é uma exportação muito simples, da coisa mais simples desse mundo. Os Correios apoiam ao exportador por meio do seu produto Exporta Fácil. Ah, você quer credenciar a sua empresa no Exporta Fácil? Então, olha, eu falo para isso para todo mundo, tá? Se você ligar para mim e pedir uma consultoria e a gente começar a falar da exportação simplificada, eu vou falar assim para você. Antes de você pensar, você deve ligar nos Correios e se credenciar no Exporta Fácil, ou entrar no site dos Correios e se credenciar. O que acontece é o seguinte, você está em Ribeirão, você vai lá no Correio, fala assim, que negócio é o seguinte, eu quero me credenciar no Exporta Fácil do Correio, eu quero cri. O que é Exporta Fácil? Então, isso não existe, os Correios não trabalham com o comércio exterior, né? É mais ou menos por aí. Por quê, gente? Porque o que acontece? Não é que o pessoal seja burro de jeito nenhum, não é nada disso, tá? Acontece que boa parte do comércio, eles tá aquela correria, ninguém entende o que é Exporta Fácil, e por isso eles colocaram os consultores pelo telefone. Então, toda assessoria, toda consultoria é feita pelo telefone, tá legal? Você pode conversar, ligar no número dos Correios, e aí você pode conversar com o pessoal e ter mais informações. Infelizmente, muitos Correios, não sei, eu estou falando de Ribeirão Preto, mas estou brincando, tá, gente? Mas pode ser que eles não tenham todas as ideias, todas as informações que vocês necessitem para poder fazer uma exportação. Você pode até tentar lá ver, de repente, tem pessoal bastante entendido. Eu andei aqui perto da minha casa, aqui em São Paulo, em algumas, e o pessoal não sabia muito bem, e não sabiam fazer o credenciamento, tá? Por isso, eu já falo, não perca nem tempo, tá, gente? Levar o produto será no Exporta Fácil, você já leva tudo prontinho. Aí eles sabem direitinho os procedimentos. Mas para fazer o credenciamento, para falar o preço dos fretes, para entender o que pode e o que não pode, né? Então, é melhor. Infelizmente, cosméticos não podem mais ir pelo Exporta Fácil dos Correios, tá? Isso é uma norma aí, não sei se é da aviação ou se é dos próprios Correios, tá? O Exporta Fácil é um conjunto de serviços dos Correios e oferece facilidades para empresas e pessoas físicas, artesãos, agricultores, etc., que desejam exportar seus produtos de maneira mais simples. Sabe como é que a gente faz uma exportação pelo Exporta Fácil? Você tira uma nota de venda para exportação, você faz uma fatura comercial ou uma commercial invoice em dólares ou em euros, e claro, a nota fiscal é proporcional em reais, proporcional ao valor em dólares ou euros que você emitiu a fatura comercial, né, a commercial invoice, tá legal? E aí você, com essa nota fiscal de venda para exportação em reais, você leva a faturinha comercial, leva o seu produtinho, que deve estar em caixas de no máximo 30 quilos, não pode ter mais que 30 quilos cada caixa não, tá, gente? Cada caixa, pode ser quantas você quiser, não tem problema não tem limite assim de caixas. A única coisa que você precisa ter limite é o tamanho e o peso de cada caixa individual. E aí você leva toda essa mercadoria lá e pode despachar. Quanto custa para o correio fazer? Não custa nada. Não custa nada, está tudo incluso no valor do frete que eles vão cobrar do importador ou do exportador, não sei quem que vai pagar o frete, né? Então, essa é uma modalidade super moderna, pode ser feito pelos couriers também? Pode. Qual é a diferença entre os Correios e os couriers? O Correio, ele é bem mais barato, só que ele demora um pouquinho mais, tá? Os couriers são bem mais caros, mas eles são mais rápidos. A exportação simplificada serve para os dois? Sim, serve para os dois. Mas os Correios, eles viabilizam alguns negócios, tá legal? Talvez os couriers, no caso de alguma coisa super urgente, sejam mais eficientes, tá? Mas
normalmente, se você for falar de viabilização de negócios, eu já falo desse nosso parceiro aqui, que é fantástico, o Exporta Fácil, sem dúvida nenhuma, foi uma das criações muito interessantes. E se eu não me engano, gente, olha, não é querer puxar a sardinha pro lado do Sebrae, não, tá? Mas sabe que o Sebrae meio que era Apex antigamente, no começo, se desmembrou, assim, e naquela época o pessoal do Sebrae de Comércio Exterior é que desenvolveu essa exportação simplificada dos Correios. Sabia que os Correios podem utilizar, tá? Que, na verdade, isso é uma operação aduaneira que é submetida, né, a um operador. No caso, o operador que está fazendo são os Correios, tá? Então, quando a gente fala de exportação pelos Correios, nós não estamos falando exatamente do remessa postal, aquele que você vai lá no Correio, mano. Não, é um serviço diferente. E esse serviço diferente, ele ainda tem algumas modalidades. Esse um pouquinho mais demorado e outro que é bem mais rapidinho, que é o EMS, se eu não me engano, chama assim, tá? Ele aí compete com os couriers aí, tá legal, gente? Mas, claro, eu acho que ele é até mais barato do que os couriers. Não sei, tá, gente? Também, tudo você precisa planejar para ver qual é a coisa mais eficiente, mais sensata que você tem para o teu negócio. Não adianta a gente falar assim, puxar a sardinha para os nossos parceiros, mas, de repente, eles não viabilizam o seu negócio. É como a gente, por exemplo, se você quer fazer uma exportação, né? Me desculpem os despachantes aduaneiros, se tiver algum presente, eu vou falar uma coisa aqui. Assim, no meu ponto de vista, tá, existe Deus no céu e os despachantes aduaneiros ajudando os exportadores aqui no Brasil, tá? Mas, por outro lado, quando a gente está falando de uma exportação pequena, alguma operação pequenininha de valores mais simples, né? Muitas vezes não vale a pena você fazer exportação porque tem o custo do despachante, sindicato do despachante, taxa de emissão de documentos, um monte de coisa, e acaba inviabilizando. Então, não é a operação pequenininha, não é a operação para você fazer através de uma trading ou através de um despachante aduaneiro. É o caso de vocês utilizarem o Exporta Fácil para realizar, tá legal? Se vocês quiserem saber mais a respeito de todas essas informações do correio do Exporta Fácil, vocês podem ligar no 0800 570 0800 e pedir uma consultoria de comércio exterior, vai ser encaminhado para mim ou para o Gilberto Campeão, que é o meu parceiro de comércio exterior, e assim a gente pode tirar todas as dúvidas que você tiver disso daqui. Ou você pode ligar nos Correios e conversar com eles também, que a informação é tão boa quanto, tá legal? Então, se vocês quiserem saber aqui sobre o Exporta Fácil, aqui está o link deles aí, correios.com.br/enviar e receber/exportação. Tá certo, gente? Beleza? Tá entendido? E temos o Banco do Brasil, soluções e produtos financeiros, serviços, consultoria e capacitação. O site deles é o bb.com.br e o que eles podem te ajudar? Ah, muito bem, o que eles podem te ajudar? Eles podem ajudar você, pequeno empresário, a exportar. Muitas vezes, sabe, se você for perguntar no seu banco muitas informações, o pessoal não vai saber te ajudar. Ou eles vão até dizer que é impossível, que não dá, não sei o quê. O Banco do Brasil, ele tem um foco assim mais paternalista, tá? Então eles ajudam muito quem está querendo fazer as primeiras exportações. Eles têm alguns cursos em EAD, se você, por exemplo, for fazer uma exportação com carta de crédito, eles te analisam a carta de crédito para vocês, eles fazem um monte de trabalho super bacana que te ajudem a você não fazer uma besteira. Porque, olha, eu vou dizer para você algumas coisas, assim, alguns cases assim do pessoal que não fez uma exportação com pagamento garantido. O que aconteceu? O pessoal recebeu um pedido do exterior, o cara era bom de boca, ele convenceu o cliente, o fornecedor aqui no Brasil, de que ele era bacaninha, não sei o quê, e o cara fala assim, olha, eu vou pagar com 15 dias, tá legal? Tudo bem? Ah, tudo bem, você é bacana, você vai pagar, né? E aí o cara mandou a mercadoria e nunca mais o cara viu o importador. E nunca mais vai ver o importador mesmo, né? Por quê? Porque o cara já estava com maldade desde o começo. Se você precisar fazer uma carta de crédito, você pode fazer uma carta de crédito 15 dias após o pagamento, o embarque, tá? E a carta de crédito, ela garante o exportador e garante o importador também, tá?
Se, por exemplo, você pedir uma carta de crédito, o Banco do Brasil vai te ajudar a fazer uma carta de crédito, vai analisar a carta de crédito, no caso de uma importação ou, né, ou exportação, tá legal? Então, se você for, que o cara quiser mesmo fazer uma compra sua num valor elevado e ele quiser prazo, você pode dar sim. E o Banco do Brasil, ele trabalha com um negócio muito interessante, gente, que é interessante para todas as empresas, as micro e pequenas empresas, que é o ProEx. O ProEx, gente, é um financiamento aí que eles fazem para o exportador, para o importador, na verdade, né? É assim, você contrata todo o serviço do Banco do Brasil com o ProEx, você vai fazer uma exportação, você garante o pagamento através de um seguro exportação ou de uma carta de crédito, e o Banco do Brasil manda a mercadoria para o cara e te paga à vista em reais. Você não vai precisar nem fechar o câmbio do pagamento da moeda estrangeira. Você vai receber em reais da sua conta. E o seu cliente, ele vai precisar pagar para o Banco do Brasil daqui a alguns meses, ou sei lá, no período que vocês acordaram. E qual os juros? Os juros são juros desses, que nem os juros internacionais, muito baixinhos, tá, gente? Se você soubesse, você fica até com vergonha, assim, não acredito, eu pago isso por mês, os caras pagam isso por ano? É mais ou menos assim que funciona o negócio, tá? Então, são vários financiamentos, vários programas, vários projetos que essas entidades, esses nossos parceiros podem contribuir com você, para que você possa melhorar e dar mais condições da sua exportação dar certo. Tá legal, gente? E o Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, o Itamaraty, né, gente? O MDIC, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda bastante aí todos os exportadores. Inclusive, se você quiser ter uma vitrine, o seu produto numa vitrine internacional, nós temos, anota aí, ó, vitrine do exportador MDIC. Procura desse jeito para você ver, Ministério da Indústria e Comércio. Se você tem intenção de exportar, já está preparado para exportação, você entra lá, você faz o teu cadastro, você posta todas a foto dos seus produtos que você quer exportar e coloca todos os seus dados ali. O Ministério das Relações Exteriores vai fazer o quê? Ele vai fazer a divulgação do site deles e as suas imagens, seus produtos seguem junto com todos os clientes, com todo mundo, para ser visto no mundo todo, né? Então, veja que serviço mão na roda. Tem que pagar isso daqui? Isso daqui é de graça, tá legal, gente? Isso aqui não tem custo nenhum para você, tá bom? Então, se você quiser, entre depois no site do Itamaraty, verifique aí todas as páginas que falam de comércio exterior. Temos também aquele como exportar, né? O portal do exportador. Tem muita coisa muito interessante e fácil que te ajuda a entender aí, são os nossos parceiros todos que ajudam você a poder fazer todas as exportações. E por último, né, gente, nós temos aqui o PNCE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, busca difundir a cultura exportadora e contribuir para ampliar o número de exportadores. Ele é do MDIC, tá bom, gente? Do Ministério da Indústria e Comércio. Então, se você quer ter começar a exportar, você deve buscar esses parceiros que eu acabei, essas entidades que eu acabei de falar para você, e o PNCE, ele está gerando um grupo, né? Nós estamos num grupo, todos esses parceiros que estão aí, inclusive nós aqui do Sebrae, com o PNCE, fazendo o quê? Tentando montar um bloco muito poderoso que vai conseguir capacitar e atender toda a demanda de todas as empresas que querem e necessitam se internacionalizar, entender a cultura exportadora, entender a necessidade, a importância de você poder exportar, tá legal? Então, estão todos eles se estruturando para poder atender toda essa demanda, tá? E volto a dizer que eu e a Angélica, nós representamos o Sebrae no PNCE, e tudo que vocês precisarem aí de comércio exterior, a gente está à disposição aí para a hora que vocês quiserem, tá legal? Então, se vocês precisarem de alguma consultoria de comércio exterior, vocês podem falar a hora que quiser, lá com o Leonardo, tá? Não tem problema nenhum. É até muito bacana você falar com ele, porque aí ele já
vai explicar outros assuntos importantes para vocês, porque às vezes você acha que é só o comércio exterior, mas de repente é bom que você está precisando de uma consultoria de finanças, ou uma consultoria de marketing, ou uma consultoria jurídica, tua empresa não está adequada ainda, né, gente? Então, mas como a sua empresa está adequada, não vou nem falar nada, vai ficar de segredo, né? Ou vai ficar de mistério, vou deixar para a próxima aula. No dia 1º de setembro, nós vamos ter a nossa próxima chamada Como Estruturar Sua Empresa para Exportação. E no dia 8, Como Selecionar o Melhor Modo de Atuar, exportação direta ou indireta. E por último, Preparando o Teu Produto para Exportação no dia 15 de setembro. Beleza, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês aí. Espero ter atendido aí a toda a demanda, a necessidade que vocês tinham de conhecimento. Me coloco à sua disposição, tá lá meu e-mail também, que quiser mandar um e-mail para mim. Estou à disposição de todos aí, de todas as entidades. Conseguimos colocar aí as entidades a seu dispor também, para que vocês consigam adequar o seu produto tecnologicamente, que eu consegui colocar a sua empresa no exterior, numa feira. Então, bom, para você chegar até lá, você primeiro vai ter que passar pelo PayEx, tá, gente? E a gente teve uma apresentação do PayEx aqui, falando para vocês aí. Capacitem, passem por todo o ciclo que tem, é uma trilha muito bacana, é uma trilha muito emocionante, gente, né? Não é um trekking não, tá, gente? Mas é uma trilha muito bacana que vai te dar muito conhecimento. Gente, eu queria agradecer muito vocês de novo aí, tá? É pena que a gente não tem muito tempo para falar, senão, eu volto a dizer, né? Por mim, eu ficaria falando até amanhã cedo aí de todos esses assuntos de comércio exterior, né? A Angélica tá dando até risada aí, porque ela conhece, né? Ela diz, não, para de falar um pouquinho aí, porque deixa eu falar também, né? É assim que funciona a coisa, né? Se não cortar, eu não paro. Gente, brigadão. Fiquem com Deus, boa noite para todo mundo. E eu não sei agora se a Tainá ela vai querer passar algumas dúvidas ou algumas perguntas para a gente fica aqui para responder. Vou dar continuidade aqui então, Marcos. Muito obrigada pela sua apresentação. Vamos lá, a gente tem 2 perguntas aqui, eu vou passar as perguntas para você e depois eu vou dar alguns recados importantes. Então eu peço para todo mundo que está nos assistindo que fiquem até o final, porque depois eu tenho alguns recadinhos muito importantes para compartilhar com vocês. Vamos lá, Marcos. O Antônio Rosa, tá? Marcos, sabendo o mercado em que deseja atuar, quais seriam suas dicas para encontrarmos os primeiros clientes e estabelecermos as primeiras relações comerciais? Antônio, para você conseguir cliente é exatamente a mesma maneira aqui do Brasil. É prospecção, é divulgação. De repente, se você já tem o teu produto preparado, você sabe que na Europa, por exemplo, Portugal, você sabe que o teu produto atende às exigências de Portugal, você pode, por exemplo, ter uma fanpage do Instagram, do LinkedIn ou do Facebook e fazer uma divulgação impulsionada naquele país para você ver o retorno que tem. Claro, existe um material também do MDIC que se chama Como Exportar para Portugal. Não esqueça disso, como exportar para Portugal. Claro, tem que ir para a Alemanha, para a Espanha, para a Argentina, para todos os países do mundo. E ali você consegue ver alguns detalhes também de como prospectar e como atender os clientes de determinados países que você está procurando, tá? Mas procurar clientes é braçal mesmo, é braço mesmo, é participação de feiras com a Apex, rodadas de negócio com a Apex, é fazer umas missões internacionais para conhecer o ambiente, tá? Entender se aquele ambiente é adequado para você, planejamento. Lembra que eu falei lá para vocês do planejamento? 99% planejamento, e depois você vai pensar em prospecção mesmo, tá legal? Excelente, Marcos, muito obrigada. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Roberto Bergamo. Marcos, minha empresa é terceirizadora na produção de suplementos e produtos naturais. Estes órgãos conseguem ajudar a prospectar clientes fora do Brasil? Antônio, né? Roberto, desculpa. Roberto, desculpa aí, Roberto. Roberto, podem te ajudar, entidades podem ajudar sim a você fazer a busca de clientes sim, tá? Não é a obrigação e não é o foco deles. Normalmente, assim, quando você tem uma associação, uma entidade de classes, é lá que
que muitas vezes a Apex está com os seus programas, tá? Ele tem os projetos deles por lá. Talvez num projeto desse você consiga se encaixar ou conhecer alguns traders, alguns profissionais internacionais. Os traders, eles são pessoas, eles não compram o seu negócio e eles não são tradings e nem comerciais. Eles conhecem clientes da tua área lá no exterior e eles indicam o teu produto mediante comissão, é claro, né? Então, vale dizer o que eu falei antes pro Antônio, eu já confundi todo mundo. Roberto. Eu tinha falado do Antônio, né? Então, o que eu falei de Portugal, aquela hora lá, vale a mesma coisa, tá? E todas, normalmente, tá? Não é 100% das vezes, mas normalmente os nossos produtos são aceitos no mundo todo, desde que você tenha a certificação. E a certificação das entidades brasileiras, elas valem no exterior, elas são acreditadas no exterior, quase na totalidade dos países. Acredito nos Estados Unidos, na Europa, Japão, em muitos lugares, tá? Então, são algumas soluções. Se você tiver algum problema, depois liga no 0800, ou qualquer um de vocês aqui, né? E a gente pode tentar aprofundar um pouquinho mais todo esse conhecimento, dessas ideias, o caminho aí, a trilha que você vai ter que seguir aí para alcançar os teus clientes lá no exterior. Tainá, Stal, até para complementar a resposta, que as duas respostas, tanto do Antônio quanto do Roberto, é bem parecido, é bom lembrar que uma vez que a empresa já está capacitada em gestão pelo Sebrae, passou pela Apex, pelo PayEx, passou pela Invest, teve contato com traders, ela também tem que lembrar que existem as associações setoriais. Então, a Apex tem nas associações setoriais projetos. Então, nesses projetos, justamente, é para fomentar as missões empresariais, a participação de rodadas de negócios, participação em feiras. Então, é essencial que a empresa, uma vez que ela já esteja pronta para realmente fazer uma exportação, ela ir atrás da sua associação setorial, porque ela que vai te ajudar a prospectar e ver se esse cliente no exterior é um cliente confiável ou não, porque querendo ou não, hoje em dia existe de tudo, né? Então, essa associação vai te dar todo esse respaldo que você precisa, tanto na regulamentação do produto para exportar, quanto na confiabilidade do cliente do outro lado e tudo que a empresa precisar para exportação. Então, isso é muito importante vocês lembrarem sobre as associações setoriais. Excelente observação. Muito obrigada, Angélica. Bom, eu vou encaminhar aqui, então, para o final da nossa reunião. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação do Rodrigo apresentando o PIEX, da Mariana apresentando o Comércio Brasil, o novo projeto do Sebrae, da Angélica com informações complementares aí, complementando toda a palestra do Marcos, e agradecer a sua participação, Marcos. A gente está na primeira aí palestra de uma sequência de 4 datas, e depois a gente vai dar continuidade nesse programa. É um projeto que vai até novembro. Então, a cada semana a gente vai passando as informações, as datas, os temas e os nomes dos consultores que ministrarão cada tema, né, que abordarão cada tema do projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Marcos. A gente conta com você para o próximo evento, para a próxima terça-feira. Legal, muito obrigado. Aí, olha, vocês podem contar comigo e eu prometo para vocês que as outras palestras aqui, as outras que nós teremos, serão extremamente interessantes. Eu tenho um monte de coisa para falar. Agora venham com o tempo, tá? Porque eu vou falar, tá, gente? Eu vou contar meus cases aí, vou contar umas fofocas aí, tá? Contar umas fofocas da Angélica também, tá? Pode falar. E aí a gente vai se divertir e aprender do mesmo jeito, tá legal, gente? Excelente. Então, gostaria de agradecer também o apoio do Leonardo que faz parte também da equipe do Sebrae, nosso parceiro. Ele foi essencial aqui nos comentários, passando as informações, respondendo o pessoal, agradecendo a participação. Muito obrigada, viu, Léo? Outro recadinho, esse evento, esse projeto, teremos emissão de certificado, tá? Ao final dele, ou seja, lá em novembro, a gente emite uma lista de participação de cada convidado, de cada inscrito. Então, a gente tem que ter um mínimo de participação de 75% para a gente conseguir emitir esse certificado.
Então, Olha, ao tem que ter final... as 4 minhas sim. Se você não assistir as minhas 4, eu vou falar, não fica ficando pra ninguém não, tá? Exato, isso aí, Marcos. Então, ao final do evento, desse projeto, a gente vai tirar um relatório, né, da participação de cada um, de cada terça-feira, e todos os inscritos que constarem uma participação acima de 75% terá o certificado, a gente vai enviar o certificado, tá? Um outro recadinho, todo mundo que se inscreveu já... Todos estão inscritos para os próximos eventos, até o último evento lá em novembro. A gente vai continuar divulgando, tá? Porque o nosso objetivo é abranger o máximo de pessoas possíveis, empresários, fomentar negócio, desenvolver o mercado internacional, mas todos vocês que participaram hoje com a gente já estão inscritos, então... acredito que, eventualmente, vocês possam receber novamente o nosso comunicado, a nossa divulgação, as mídias, porque a cada semana a gente vai divulgar as novas datas e os novos temas, mas vocês já estão inscritos, tá? É só quem não participou ainda que precisa fazer essa inscrição para receber o link de acesso. E mais um recadinho, no final da apresentação do Marcos, ele mencionou sobre o PROEX, que é o Programa de Financiamento às Exportações do Banco do Brasil. Queria deixar o recado aqui que amanhã, paralelo a esse projeto, a gente vai ter uma live da ACIRP, em parceria com o Banco do Brasil, sobre o PROEX. Então, quem tiver oportunidade para assistir, fica aberto aí o convite. É uma live que não precisa de inscrição. Então, se vocês quiserem o acesso ao link, pode me mandar um e-mail. O Léo já passou aqui nos comentários o meu e-mail, que eu encaminho amanhã, durante o dia, para vocês. Vai ser às 18h30 também. Acho que é importante o pessoal participar, porque vai complementar todas as informações que a gente recebeu hoje aqui, tá? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não, eu só quero desejar muito boa sorte para todo mundo aí, uma ótima semana até a próxima terça-feira, tá? E venham aí bem empolgados aí, porque a gente tem muita informação aí, tá legal? Exato. A gente conta com a participação de todos vocês nas nossas próximas terça-feira aí, um encontro até novembro, tá? E olha, e não vale se você ficar com dúvida e não ligar pra gente, não falar com o Leonardo para marcar uma consultoria de dúvidas aí de comércio exterior, tá bom? Precisa resolver tudo. A gente não pode ficar com nenhuma dúvida e nem acreditar em nenhum um mito, tá bom? Leonardo é meu parceirão aí e eu conto com ele. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, pessoal? A gente encerra aqui essa primeira terça-feira e espero vocês nas próximas. Muito obrigada, uma boa noite a todos.